Você tocou num ponto importante, que é essa questão dessa reunião com o Trump, a questão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. É claro que as pessoas, isso é seríssimo, isso é muito sério, e tem um impacto enorme, um impacto grande, assim, se isso sai, o Marco Rubio está defendendo isso, e tem gente no governo dele que não defende isso, mas se isso sai, quer dizer, você tem até apoiadores no Brasil, gente no Brasil que apoia isso, mas apoia porque não tem noção da dimensão que isso vai alcançar. Na hora que isso, se isso de fato sai, e é uma decisão dele de tomar essa decisão, quer dizer, não precisa de uma aprovação, não precisa de uma negociação com o Brasil para fazer isso, ele pode decidir isso unilateralmente, isso coloca o país como um Estado terrorista, entende? Você, numa viagem internacional, quando você mostrar seu passaporte brasileiro, você vai ter problemas na imigração, você vai ter problemas sérios na imigração. Estou falando um aspecto. Fora as contas internacionais, hoje muitos brasileiros têm contas internacionais. Você hoje, com $100, $50, você já consegue abrir 100 euros ou 50 euros, você já consegue abrir uma conta num banco internacional, enfim, e tem gente que tem filhos que estudam no exterior, e as viagens, enfim, e tem gente que compra imóveis no exterior financiado, é muito mais fácil, inclusive, ter financiamentos no exterior. Isso tudo vai acabar, porque, na verdade, o Brasil passa a entrar numa lista ali de países que têm grupos terroristas. Tem 2 grupos terroristas, entendeu? Não resolve nada da questão de segurança pública no Brasil e cria uma série de problemas seríssimos, seríssimos. A gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão envolvidas, estão acompanhando isso de perto, para conseguir mostrar exatamente todos os aspectos onde que isso vai ser afetado. Ou seja, isso tudo para dizer que essa conversa de Lula com Trump é extremamente importante para que se garanta que isso não aconteça. Então, assim, e quem pensa que isso vai resolver segurança pública, esquece, não vai resolver. Isso vai criar um problema maior para o Brasil, criar um problema maior para as famílias brasileiras, para as pessoas que viajam. Isso vai botar a gente na lista ali de países com grupos terroristas. Isso não é brincadeira, né? Não, nem um pouco. E quem defende por uma razão política, é a direita, a extrema-direita, a bancada da bala aqui no Congresso Nacional, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, por exemplo, que é dominada pelo PL, pelos bolsonaristas, eles estão gostando dessa ideia e defendem com argumentos vagos, né, que eles mesmos sabem que não há essa necessidade, mas exploram que isso vai ser explorado politicamente. Se isso acontece, vai ser o Lula taxado de que não conseguiu combater as organizações criminosas, não tem a segurança pública, a pessoa não tem de intervenção exterior no Brasil. A gente sabe que há um interesse político por trás disso tão somente. E é isso que você falou, não é um acordo bilateral isso não é uma canetada deles, é uma declaração deles lá, pronto, resolveria, né? Resolveria no sentido desse dessa interferência. Mas o que a gente está vendo é que dificilmente não vai haver uma interferência do governo dos Estados Unidos na eleição brasileira. Está havendo algumas movimentações, o governo se preocupa com isso, ao mesmo tempo também que o Lula tem dado umas estocadas no Trump. O Lula está meio aproveitando também que o Trump está em baixa e tem o apelo da soberania também, que sempre pega, né? Sempre importante e tal. O governo conseguiu se sair bem no episódio da taxação dos países, que foi provocada pelos Bolsonaro, aquela provocação que eles fizeram lá, que atingiu a economia, precisou o governo sair junto com os empresários, o ministro Alckmin, o vice-presidente, para sair dessa. Aí se começam com outra, né? O Flávio Bolsonaro teve lá, a gente vai falar daqui a pouco,
esteve lá nos Estados Unidos e voltou a pregar contra o país lá, né? Estou esperando a moça terminar de fazer o anúncio para poder falar. Pois é, eu estou achando que era você que estivesse falando aí, Mara. A Mara está falando. Estou interrompendo. Chamando para o voo. Para um outro voo. Está te chamando aí para o voo? Não, mas não é meu voo, não. Evandro, eu queria só colocar um ponto, quer dizer, quem defende isso não é nenhuma questão de direita e esquerda, Evandro. Quem defende isso é gente mal informada. Eu tenho conversado com gente da direita, da esquerda, gente que se informa, gente que de fato entende o que está acontecendo e não é essa coisa alucinada, e que está bem preocupada, e que está extremamente preocupada. Então, assim, isso é coisa da cabeça de bolsonarista que é aquilo, enfim, que o exemplo clássico é do Eduardo Bolsonaro. Olha, mais uma vez, não estou falando aqui de direita e esquerda, não, estou falando desse grupo bolsonarista, que tem que idolatra os Estados Unidos, enfim, o deputado foi para lá para meter o pau no Brasil e para criar barreiras tarifárias. Com os analistas que eu tenho conversado e as pessoas que eu tenho conversado, mais uma vez, gente de direita e gente de esquerda, quem defende isso não é de direita ou de esquerda, é gente mal informada, é gente que não tem informação. Porque nas conversas que eu estou tendo aqui, eu quero dizer o seguinte, que Trump vai usar isso para tentar negociar a exploração de terras raras no Brasil. Quando você fala de terras raras, é o principal ponto da economia global hoje, né? Enfim, são os fornecedores para a indústria de tecnologia, enfim, e eles acham que isso será usado como moeda de troca para negociar a exploração de terras raras. Então, mais uma vez, esse ponto é importantíssimo, não morreu esse assunto continua na Casa Branca lá, quem defende lá é o Marco Rubio, que está defendendo isso, enfim, o que vai sair, ninguém sabe, só que se sair alguma coisa nessa linha, todos nós seremos afetados. Não resolve a questão da segurança pública em rigorosamente nada, e aumenta uma série de problemas, porque o Brasil passa a ser considerado um estado que tem grupos terroristas, né? Então, você na imigração, você já vai sentir o impacto disso. Eu tenho amigos que moram em países africanos que têm problemas de imigração e que não conseguem viajar. Uma vez um amigo meu estava no Brasil, queria ir para um outro país em que ele tinha que fazer escala no Panamá, o Panamá falou, opa, aqui não, aqui você só para com visto, com autorização, ele botou uma série de barreiras, ele teve que voltar para o país dele para depois fazer a outra viagem que ele queria. Então, assim, a gente vira um povo ali que vai ficar sendo olhado como um povo que está num país que tem 2 grupos terroristas enormes, né? Se sair essa medida do Trump. Então, mais uma vez, quem defende isso é gente mal informada. Não tem Mas a exploração política é da direita, mas aqui no Congresso Nacional é assim. Tanto que essa comissão que eu estou falando convocou o Mauro Vieira para vir ter que falar sobre esse assunto. O Mauro Vieira é muito firme, ele tem uma aparência calma, mas ele é muito firme nas falas dele, que fala, não dá para a gente tratar dessa maneira, vocês aqui torcendo contra algo que a gente sabe que se vier não tem, né, proveito algum, ao contrário, não vai ser bom para o país, não vai ser bom para ninguém. O argumento do governo é sempre isso, de que terrorismo vinculado a questões políticas, né, causas políticas. Não é o caso nem de PCC, nem de Comando Vermelho, né, que estão aí, estão até enfiados em instituições públicas. A gente está vendo o presidente de Assembleia do Rio de Janeiro ser preso, político ser preso, por vinculação com o Comando Vermelho, com ligação com essas organizações. A gente vê lá em São Paulo com Faria Lima, os tentáculos deles e a gente você quer tentar visualizar quem são eles, você não consegue, eles não são bandidos comuns, vamos dizer assim, se é que pode usar essa expressão.
né? Eles estão aí, você imagina um presidente de Assembleia comunicar a um deputado, que é o TH Joias, lá, o Rodrigo Bacelar, que vai ter uma batida da Polícia Federal na casa dele para ele esconder tudo. É muito louco tudo isso, né? E chegamos nesse ponto. O cara que seria o governador agora do Rio de Janeiro, nesse momento, o Rodrigo Bacelar, está preso, gente, está preso. Isso é o crime organizado, né? Exatamente. É o crime organizado. A gente tem algumas entrevistas aqui com o professor que é especializado nisso, que fala, é o crime organizado que antigamente apoiava políticos e agora ele está assumindo posições políticas, né, no legislativo, no executivo, enfim. Esse assunto é bem... É interessante, né, Evandro, porque os americanos, a aprovação de Trump entre os americanos só cai. E entre os bolsonaristas só sobe. É uma coisa impressionante isso. Verdade, mano. É verdade, vai entender. Mesmo o Trump tendo dado uma banana para eles em relação à questão do Lula, que foi se aproximar do Lula, eles ficaram todos tristinhos e tal em relação a isso, mas está aí. E o Lula conseguiu, pelo menos até agora, não ter o Trump contra ele aqui, né? Se tem manifestação do Trump em relação ao Lula, foi de elogio, enfim, mas o Lula não está muito preocupado com o Trump. O que o Lula não quer é o Trump aqui interferindo na eleição, não quer os Estados Unidos interferindo aqui.